Fala galera, mais um vídeo aí então, ó. Vamos falar sobre trocas de calor, tá? É na sequência de calorimetria. Então a gente falou de calor sensível, falou de calor latente, né? Calor sensível é aquele que provoca variação de temperatura. Calor latente é aquele que muda o estado físico, é o que macete e o que moleza. Lembra que calor é uma coisa só, é energia, né? Mas dependendo da função dele no corpo, é que você vai calcular de maneiras diferentes. Ou você usa o calor sensível ou você usa o calor latente. Aqui a brincadeira vai ser o seguinte: suponha um recipiente que não permita a troca de calor com o meio externo. Esse recipiente é chamado de adiabático. Então ele não deixa o calor de fora entrar e também não deixa o calor de dentro sair. Como se fosse uma garrafa térmica, né? Aquela garrafa térmica ideal. Você bota o café quente, o café continua quente. Por quê? Porque ele não deixa o calor sair. Se você botar um suco gelado, o suco continua gelado, porque ele não deixa o calor entrar. Então isso é um recipiente adiabático. Quando você tem então nesse recipiente dois corpos de temperaturas diferentes, A e B, o que vai acontecer é que vai rolar apenas troca de calor entre eles. Não vai ter troca de calor deles com o meio externo por conta desse recipiente. Aí a ideia é o seguinte, ó. Por exemplo, se o A está com uma temperatura mais elevada e se ele perde 100 calorias, vamos supor, o calor cedido pelo ar, o calor perdido pelo corpo A, ele vai ser atribuído por nós com um sinal de menos. Você vai ver que quando o calor é cedido, quando o calor é perdido, na hora da conta que você faz, aparece um sinal de menos. Esse sinal de menos indica que o calor é cedido, é perdido por ele. Então vamos supor que o A perdeu 100 calorias, cedeu 100 calorias. Se o A cedeu 100 calorias, quanto que o B vai receber? O B vai receber também 100 calorias. Isso é óbvio. E isso acontece porque esse recipiente ele é adiabático. Todo o calor que um corpo perder, o outro vai receber. Esse calor não tem como escapar para o ambiente. E também não tem como vir de fora. Portanto, eu percebo que numa situação dessa, todo o calor cedido por um corpo vai ser recebido pelo outro. De maneira que se eu somar o calor cedido mais o calor recebido, isso vai dar zero. Sim, porque o calor cedido é negativo e o calor recebido é positivo. Por isso, a soma dos calores ali dentro vai dar zero. Todos os calores cedidos mais os recebidos vai ter que ser igual a zero. Certo? Quer ver um exemplo? Vamos misturar água quente com água gelada. Coloquei dentro desse recipiente aí perfeito. Ele não vai permitir troca de calor com o meio externo, só entre eles. Então vou começar escrevendo assim, ó. Calor cedido mais calor recebido tem que ser igual a zero. Certo? E aí, por exemplo, ó, quem é que está cedendo o calor? Cede calor quem tem maior temperatura, caso a água quente. Quando a água quente perder calor, o que vai acontecer com ela é que ela vai resfriar. A temperatura dela vai para menos, vai para 50, 60, 40 e pouco, sei lá. Né? A temperatura vai cair um pouco. Então esse calor que ela está cedendo está tendo uma função nela de sensível. Porque esse calor que ela está perdendo só está provocando variação de temperatura nela. Então esse calor cedido vai ser o MC ΔT. Por quê? Lembra que calor tem duas maneiras de calcular ele, né? Pode ser o sensível, pode ser o latente. Só que o latente é só quando há mudança de estado físico. Essa água aqui não vai congelar, nem vai evaporar. Ela estava a 70, vai ficar a 50. Então ela só vai resfriar. Portanto, o calor cedido por ela vai provocar nela variação de temperatura. A mesma coisa vai acontecer com a outra. Também não vai congelar ou vai evaporar. A água a 10 vai subir, vai para 40 graus, vai para 30 graus, sei lá, vai para 50 graus, né? Elas vão chegar na mesma temperatura, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Então, essa água aqui, o calor recebido por ela, também vai ser sensível. Não vai mudar o estado físico, só vai variar a temperatura. Né? Nesse meu exemplo aqui, o que eu quero que você encontre é qual a temperatura final dessa mistura, qual é a temperatura do equilíbrio térmico.
Se eu misturar água quente com água gelada, eu sei que vai ficar morninha ali, né? Mas que temperatura será essa? Então, o que eu quero descobrir. Aí, vamos lá, ó. Quem está cedendo calor é água quente. Qual é a massa de água quente? 700 gramas. Gente, o calor específico da água é dado, você não precisa decorar não, vale 1, né? O calor específico da água é igual a 1. E a variação de temperatura vai ser final menos a inicial. Sendo final a temperatura que eu quero descobrir, né? E inicial era a temperatura que a água quente estava quando você jogou na garrafa, era 70. No final vai ficar um valor aí que a gente vai ver qual é. Bom, a água que está recebendo calor, a massa dela é 300 gramas, o calor específico da água vale 1, lembrando que isso é dado para você, isso é tabelado, você não precisa decorar, né? É o calor específico da água. E a variação de temperatura é final menos inicial. Veja que eu botei X também na final, ó. Por quê? Os dois vão atingir a mesma temperatura, né? Eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então a temperatura final vai ser a mesma para os dois. Aí é só fazer essa conta, ó. 700 vezes 1 dá 700, 300 vezes 1 dá 300. Então, fazendo a distributiva, eu vou ter 700x, 700 vezes 70 vai dar menos 49 e repete os zeros, 49.000. 300 vezes x vai dar 300x. 300 vezes menos 10 vai dar menos 3.000. Isso é igual a 0. Aí, ó, 700x com 300x vai dar 1000x, e menos 49 com menos 3 vai dar menos 52, que eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 52.000. Agora eu passo o 1.000 dividindo. 52.000 dividido por 1.000 vai dar 52 graus Celsius. Então 52 é a temperatura do equilíbrio térmico. Essa mistura aí vai ficar 52 graus. Depois que atingirem o equilíbrio térmico. Maravilha? Bom, esse é o exemplo 1, né? É o exemplo mais simples, quando você mistura água com água e só vai variar a temperatura. Vamos ver o exemplo 2? O exemplo 2 é o seguinte, ó, eu vou misturar água, vou botar assim, água a 90 graus, vou botar 500 gramas de água a 90 graus, tá? E eu vou misturar com gelo, que está a 0 graus, e eu tenho 100 gramas de gelo. Bom, essa água está muito quente, eu botei 100 graminhas de gelo, tem muita água quente, o que vai acontecer é que esse gelo vai derreter. E essa água vai esfriar um pouquinho, sei lá, vai chegar a uns 60 graus, uns 70 graus, ela vai resfriar um pouco porque o gelo vai receber esse calor aqui e eles vão atingir o equilíbrio térmico numa temperatura aqui que está no meio do caminho. Vamos ver. Eu vou apagar o lado de lá, para a gente poder escrever isso. O primeiro passo é o mesmo que eu fiz ali. É você escrever calor cedido mais calor recebido é igual a 0. Por quê? Eu, de novo, nesse meu exemplo 2, estou supondo que os dois corpos aqui, água e gelo, estão num recipiente adiabático. Estão num recipiente onde não permite a troca de calor com o meio externo. Então, vou começar, ó. Calor cedido mais calor recebido é igual a 0. Quem vai ceder calor é a água quente, ela que cede. O que vai acontecer com ela é só uma variação de temperatura, ela vai esfriar um pouquinho. Essa água aqui não vai mudar o estado físico, não vai congelar nem evaporar. Então, o calor cedido por ela só vai ser sensível, porque só vai provocar nela variação de temperatura. Agora, o gelo, cara, ele primeiro vai derreter, e depois que ele derreter e virar água a 0 graus, ele vai esquentar até a temperatura do equilíbrio. Porque no final das contas, se eu sobrar só água a 70, vai sobrar 600 gramas de água a 70. Ou seja, esse gelo aqui ele vai ter que virar essa água a 70. E essa água aqui vai resfriar até 70. 70 é um valor que eu estou chutando aqui, né? Que é o valor que a gente quer descobrir. Então esse gelo, veja, o calor que ele vai receber, todo o calor que ele recebe, primeiro, uma parte desse calor vai ser latente, porque vai fazer o gelo derreter e virar água, e depois a outra parte do calor que chegar nele vai fazer essa água esquentar
até a temperatura do equilíbrio térmico. Veja que interessante, né? Tudo isso aqui, ó, é o calor recebido. O calor recebido, ele tem uma parte que é sensível e uma parte que é latente. Por quê? Porque todo esse calor que o gelo vai receber vai ter essas duas funções. Uma parte desse calor vai fazer o gelo derreter e a outra parte vai fazer essa água esquentar. Tá bom? Agora vamos substituir, ó. Massa de água quente, 500 gramas. Calor específico da água, vale 1. Variação de temperatura, final menos inicial. Eu não sei quanto vale a temperatura final, mas a inicial era 90. Aí vamos lá, ó, ml. Massa de gelo que eu estou derretendo é 100. E, gente, o L também é tabelado, né? O L de fusão para água, né? Para o gelo virar água, o L de fusão vale 80. Isso é dado para você, 80 calorias por grama. Sempre que for gelo virando água, o L é 80. Se fosse alumínio, gasolina, qualquer outro elemento, é outro valor. Tá? Para água e para fusão vale 80. Mas, aí depois que esse gelo derreter, ele vira água. Então vai ser 100 gramas de água agora. Calor específico da água vale 1. Que vai variar a temperatura até uma temperatura final que eu não sei, mas a inicial é 0. Tudo isso igual a 0. Por que a inicial é 0? Porque assim que o gelo derreteu, né? Quando o gelo derreteu, ele virou água a 0. Aí agora essa água a 0 é que vai esquentar, esse calor sensível vai fazer isso. Ó. Vai esquentar a água de 0 até um valor X que eu quero descobrir. Perfeito, agora vai ficar, ó, fazendo a distributiva, 500x, 500 vezes 90 vai dar menos 9 vezes 5 dá 45, mais 3 zeros, 45.000. Aqui vai dar mais 8.000. E aqui vai ficar mais 100x. X menos 0 é x, né? Tá bom? 100x com 500x vai dar 600x. E menos 45 com mais 8.000 vai dar 37, menos 37.000. Esse menos 37.000, quando passar para o outro lado, vai positivo. Vai mais 37.000. Então, x vai ser igual a 37.000 dividido por 600. Eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Se fosse 360 dividido por 6, daria 60. Aí sobra 10, então vai dar 61. Sobra 4, dá 6. Então, isso aqui fica 61,66666. Vou aproximar para 61,67 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final dessa mistura. A água que estava a 90 esfriou e o gelo derreteu e esquentou até essa temperatura aí. Veja que o princípio inicial é o mesmo. Cedido mais recebido igual a 0. Tá? Agora, os tipos de calor, né, os tipos de função que esse calor vai ter, vai depender de cada caso. Maravilha, galera? Então é isso. Dá teu print aí, fica à vontade. E ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo episódio.